Oi, aqui é Charles Hoskinson, transmitindo ao vivo do quente e ensolarado Colorado. Sempre quente, sempre ensolarado, às vezes colorado. Hoje é 1º de maio de 2025. É incrível como o tempo passa rápido. Então, rapidamente, eu queria compartilhar um pouco de coisas e falar sobre algumas coisas relacionadas ao Ouroboros Leios. Vai haver muito mais por vir, mas se vocês têm acompanhado, todo mês há uma transmissão ao vivo com a equipe Protótipo, que está atualmente trabalhando no Ouroboros Leios. Então, como funciona em termos de implementação em todo o ecossistema? O passo 1 é escrever o artigo, que no caso do Leios foi o artigo mais difícil que já escrevemos e provavelmente o artigo mais elegante, porque é parte de um protocolo telescópico. Portanto, ao contrário de um protocolo realmente rápido e de alto desempenho, como você vê com esses protocolos BFT, como um Narwhal e Tusker, esse tipo de coisas, o que queríamos com o Leios era ser meio que empilhável, quase como um telescópio saindo seção por seção com Ouroboros Proust. Então, a ideia é que Leios estenda Proust e Leios opere dentro dos mesmos modelos e restrições de segurança. E por qualquer motivo, se não funcionar da maneira que pensamos, ele volta para o protocolo atual que temos. Tipicamente você não faz isso com esses novos protocolos. Eles não são retrocompatíveis, são novos protocolos. E queríamos ter todas as suposições de segurança originais do Proust, 50% de resistência bizantina, o mesmo modelo de rede ressincrônica e as outras coisas que você conhece e adora com a operação 24 horas por dia, 7 dias por semana, de tempo de atividade. O requisito de design do Leios era ter um protocolo infinitamente escalável, um protocolo 1-delta, basicamente o melhor possível. E por que é? E vou mostrar uma única coisa que foi postada no Twitter, baseada em um print na tela compartilhada que fizemos, a apresentação que fizemos. Mas se você olhar bem aqui, verá este B. Estes são blocos de entrada. Isso te dá algumas ideias das taxas de TPS que podem ser baseadas nas médias de tamanho de transação, certo? Então, com apenas aquele único bloco de entrada, você pode ver que o máximo é cerca de 6 TPS. O mínimo é 393, e aqui está a sua taxa média. Temos 5 blocos de entrada, 10 blocos de entrada, 20, 30, 11 mil TPS para o seu mínimo. Máximo, 180 em transações de 16 kilobytes, que são enormes. Então, você pode aumentar essa taxa de IB quanto quiser, e realmente o processo de pensamento por trás disso é ter um protocolo onde, ano após ano, você joga meio que um jogo de tic-tac. Então, seu tick é onde você define um parâmetro no sistema para quantos blocos de entrada você quer que o sistema execute. Então, isso é meio que a utilização do espaço entre os grandes blocos, o jeito de fazer as coisas ao estilo Proust. Você começa isso de forma, inicialmente, muito conservadora. Então, você otimiza durante a fase de discussão. E ao otimizar bastante, você aumenta a quantidade de blocos de entrada conforme necessário. Agora, ao fazer isso, você usa mais recursos por nó de consenso e usa mais em cadeia recursos, ou seja, os blocos, o tamanho cumulativo da blockchain fica maior, há uma exigência maior de mempool e todas essas outras coisas. Mas o que isso faz é lhe oferecer um protocolo que agora oferece um parâmetro para aumentar a escalabilidade. Atualmente, a única maneira de aumentar a escalabilidade é com o tamanho do bloco. E então você aumenta isso, talvez faça algumas coisas inteligentes sobre pré-processamento, e fizemos isso durante a era Shelley e a era Gauguin. Mas em última análise, você não tem uma alavanca muito forte para aumentar massivamente o throughput do sistema. Enquanto os blocos de entrada significam que você tem mais coisas acontecendo em paralelo, de forma assíncrona, aos blocos de classificação dentro do sistema, o que significa que, ao simplesmente aumentá-lo, você pode melhorar massivamente o throughput dentro do sistema. E se você quiser ler sobre isso, há um ótimo post no blog que Olga publicou, e deixe-me compartilhar minha tela. E Pai, uma das pessoas da equipe de prototipagem, está atualmente trabalhando em um artigo, e ele está sendo revisado por Phil Desario e Brian Bush. Mas de qualquer forma, eu recomendo muito ler este artigo, Avançando Ouroboros Leios como o próximo salto em escalabilidade, e isso meio que aborda alguns dos aspectos do design. Este é um entendimento básico disso, de como funciona com os blocos de entrada, blocos de endosso e blocos de classificação dentro do sistema. Então, 3 blocos em vez de um bloco, e como você meio que opera em paralelo com esses tipos de coisas. Então, esta é a estrutura linear tradicional, e estas são as coisas simultâneas quando você começa a ter muitos blocos de entrada. Então, é um protocolo realmente elegante, e há realmente coisas legais que conseguimos incorporar no design, das quais estamos aprendendo lições, coisas que aprendemos com Mithril, até coisas que aprendemos com cadeias paralelas e muitos dos artigos que escrevemos no passado. Agora, porque há agora mais alavancas que você pode puxar,
Basicamente, o jogo da escalabilidade é menos sobre inventar um novo protocolo e mais sobre utilizar de forma mais eficiente esses tipos de protocolos. Então, vamos tornar o pool de memória, em vez de um recurso replicado, um recurso distribuído, para que possamos ter um pool de memória lógico maior, mas o seu uso físico de memória pode ser bastante baixo, como 4 a 8 a 16 GB, por exemplo, então você o executa em um Raspberry Pi. Vamos encontrar maneiras de aprovar muitas transações com o poder de GPU, além do poder de CPU, porque essas já são coisas altamente paralelizáveis, ou tornar essas coisas mais multi-core habilitados. E para que o hardware de consumo local ainda possa ser relevante e sejamos mais eficientes na nossa utilização dos recursos de rede e potencialmente compartilhá-los de maneiras diferentes da atual, de forma que mesmo que haja muito mais tráfego na rede, a carga local por nó de consenso seja muito mais distribuída em vez de replicado. Então, esse ciclo no estilo TikTok, como que a Intel costumava fazer com nós de processos e CPUs, funciona muito bem, onde você meio que define uma configuração, depois você tem uma agenda de otimização de carga,